Olá, boa tarde a todos. Prazer, meu nome é João Vitor Galo Esteves, eu sou médico, doutorando em Biofísica, com ênfase em Neurobiologia pelo Instituto de Biofísica da UFRJ, e é um prazer poder ser o mediador deste painel temático de hoje, que traz um tema tão relevante quanto arte e neurociências. A gente vai abordar um pouquinho como a experiência artística ela pode fazer parte de processos terapêuticos e de reabilitação no campo da saúde mental, como as neurociências podem contribuir para essa discussão e, inclusive, como o próprio campo das artes vê essa integração, né? Nós teremos nessa mesa hoje, para poder contribuir, dois professores da nossa universidade, o professor Alfred Scholl Franco, tá, e o professor Glaucio Aranha. O professor Alfred teve um pequeno problema com o computador, mas já vai se reunir, né, conosco para a gente poder dar início ao painel. Mas antes disso, eu quero destacar para vocês que essa discussão é uma discussão que ganha uma relevância muito grande, né, principalmente dos anos 50 para cá, né, quando a gente vê um movimento muito importante de reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, né, da gente adotar uma nova abordagem para lidar com os transtornos da mente. Né, e dentro desse contexto em que a gente busca abordagens que sejam mais compreensivas, mais inclusivas aos pacientes, que coloquem os pacientes como protagonistas, surgem algumas abordagens que buscam realizar esse processo terapêutico através da interface com a arte. Então, esse é um tema que, apesar de ser uma discussão que vem desde os anos 50, é atualíssimo, né? Uma vez em que a gente, nesse período de pandemia, teve aí um aumento estrondoso do número de casos de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais, e cada vez mais eles vêm precisando dessas práticas integrativas para poder manter a saúde mental. Bom, o professor Alfred já conseguiu se juntar conosco, então vou fazer uma breve apresentação dos nossos participantes e vamos começar com uma breve explanação do professor Alfred, depois uma breve explanação do professor Glaucio, e depois seguiremos em debate. Lembrando que vocês podem participar o tempo todo através dos comentários no YouTube. Os comentários serão selecionados e irão fomentar o nosso debate ao longo da atividade. Bom, o professor Alfred Scholl Franco é biólogo, neurocientista, mestre e doutor em Ciências Biológicas, Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenador do Núcleo de Divulgação Científica e Ensino de Neurociências e pesquisador associado ao Laboratório de Neurogênese, ambas instituições ligadas ao Instituto de Biofísica da UFRJ. Professor Alfred, boa noite. É um prazer recebê-lo. Boa noite. Professor Glaucio Aranha... Obrigado, professor. Professor Glaucio Aranha Barros é professor adjunto do Instituto NUT de Educação em Ciências e Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando no Laboratório de Vídeo Educativo. Além disso, é doutor em Letras pela Universidade Federal Fluminense e mestre em Comunicação, Imagem e Informação, também pela Universidade Federal Fluminense. Boa noite, professor. É um prazer recebê-lo. Boa noite, João. Obrigado. Bom, acho que podemos então começar com a apresentação do professor Alfred. Bem, então vamos dar início, né? Eu falarei um pouco sobre a questão da arte e neurociências, a experiência artística como terapia preventiva na reabilitação e saúde mental. Antes de mais nada, eu peguei 4 palavras-chave para esse trabalho, que é arte, neurociências, cultura e sociedade. E se a gente tenta criar diferentes equações onde entre esses elementos básicos, nós temos aqui, né, ilustrado uma série de possibilidades, onde sociedade, a cultura, a arte, a neurociência, a arte, a cultura, as neurociências e a sociedade, todos eles podem entrar em diferentes pontos nessa equação, né? Porque, na verdade, todos eles são atores principais nesse processo, né? Que processo? Aqui eu vou me destacar na questão da arte-terapia preventiva ou na reabilitação, focado para a saúde mental, né? Quer seja em doenças adquiridas ou quadros patológicos adquiridos, neurodegenerativos ou do desenvolvimento. Tá? É importante a gente pensar, né, fora da caixa relativo a artes ser algo exclusivo de pessoas com habilidades específicas ou
gênios, etc. E o mesmo vale para as neurociências e o conhecimento dessas neurociências. Começando primeiro pelo que seriam neurociências, né? Já que a gente vai destacar aqui o papel das artes e neurociências. Né? As neurociências é uma área de estudo, né, destacada nos últimos 20 anos, né, que se destaca por uma visão transdisciplinar. Tá? De que forma? Nós temos, desde a filosofia até como primeiro foco, a abordar os aspectos cognitivos, de pensamento, linguagem, dentre outros, mas outros pontos de vista, como da educação, da teoria da informação, da teoria de sistemas, a psicologia, a biologia comparada, física, química, a própria biologia, né, a fisiologia e morfologia. Eu comecei invertendo, porque, na realidade, hoje nós temos várias pessoas sendo especialistas em neurociências, mas focados em pontos de vista sob um prisma diferencial. Né? Então, nós vamos ter essas múltiplas visões em cima do quê? Do sistema nervoso. Né? Na saúde e na doença, no desenvolvimento, na adultez ou na senescência. Né? E como é que isso vai se dar? Né? Através, né, da potencialização, né, através da arte-terapia, na prática da medicina, da psicologia e das terapias de prevenção e reabilitação. Né? É muito importante nós pensarmos como as artes impactam o sistema nervoso, como refletem numa modificação de comportamento, e isso me faz lembrar que são aspectos cognitivos, mentais, perceptuais, ou seja, de percepção do mundo e de si mesmo, e motores de motricidade, ou seja, de interação desse corpo com o mundo, né, que se destacam aí na parte das mais diferentes visões artísticas, né, desde as artes plásticas até a questão de teatro, música e etc. E como que o sistema nervoso é impactado por isso? Para isso nós temos que saber um pouco como ele funciona, como ele é estruturado, né? E eu trago aqui para vocês uma visão, né, aqui, primeiro à esquerda, morfológica, simples, ilustrando o nosso encéfalo, medula, e uma rede partindo deles e vindo para eles, que é o sistema nervoso periférico, né, os nervos, as gânglios, mas à direita nós vemos que, pegando um pequeno detalhe do meu sistema nervoso, a parte telencefálica, o nosso córtex, nós vamos ver a formação de microcircuitos, circuitos formadores de áreas interligadas. Essa mandala no campo aqui da tela mais superior direito, né, ela representa um padrão de conectividade intra-área, inter-áreas. Né? E isso se dá tanto num mesmo hemisfério como nos dois hemisférios cerebrais. Então, nós passamos a falar num conceito de conectoma, né, de formação de conexões do sistema. A importância dessas ligações, tanto para o desenvolvimento, para a saúde e para as doenças relacionadas ao sistema nervoso. Todo esse conectoma ele é formado a partir de uma unidade mínima, né, que nós vamos ilustrar aqui como a sinapse. Né? Então, sinapses são esses sítios, esses locais de comunicação entre as células do sistema nervoso, né? Sítio de atividade de várias drogas, ou seja, quando a gente fala em farmacologia, em uso medicamentoso, nós estamos falando de medicamentos que alteram o funcionamento desses circuitos, né? Portanto, sendo importantes para a reabilitação neurológica e para o processo de plasticidade do sistema nervoso, que pode ser resumido como a plasticidade sináptica, né? Que nada mais é que um mecanismo de comunicação entre as células. Né? Então, é muito importante a gente destacar para toda essa interação entre as artes e a saúde mental, né, a relação com a plasticidade cerebral.
essa plasticidade, ela pode se dar de 3 formas normalmente, né? No desenvolvimento, que é quando o organismo está sendo formado e todo o seu potencial está sendo estabelecido. Na aprendizagem, que é o que vai acontecer ao longo da nossa vida inteira, desde ainda dentro do útero materno até o nosso falecimento, até a nossa morte, mas destaca-se também um terceiro tipo de plasticidade, né, ou de neuroplasticidade, que é a pós-lesão, né, que vai acontecer quando nós temos a perda da integridade do nosso sistema e a busca por um retorno a um padrão próximo ao do desenvolvimento para restabelecer os circuitos. Então, a palavra e circuitos é muito importante porque é a base do padrão de conectividade do nosso sistema, né? Eu destaco aqui as artes como tendo um papel fundamental no desenvolvimento humano, né, e no desenvolvimento do indivíduo, né? Assim, nós tivemos artes envolvidas nos sistemas comunicativos nossos, no pensamento simbólico, na construção desse pensamento simbólico, importante como motivação biológica, por exemplo, na estratégia de seleção de parceiros e na própria evolução do cérebro humano. Tá? Nesse sentido, né, os benefícios da convergência entre as artes e neurociências podem ser vistos de diferentes formas, né? Eu queria destacar aqui um pesquisador, que é o Semizek, né, que trabalha na Universidade College London, e que realizou trabalhos muito interessantes. Dentre eles, eu destaco aqui um realizado junto com um pesquisador Kawabata, né, em 2004, onde ele fez exames a partir de pessoas visualizando imagens de grandes artistas. Tá? E os resultados desse trabalho foram muito instigantes. Ele é um marco na parte de neuroestética, porque ele destaca que obras de artes que as pessoas achavam como bonitas, e aqui eu não entro muito num critério do que é bonito, não, mas individualmente a pessoa achava como bonita, isso fazia aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, né, em áreas associativas, em áreas principalmente relacionadas à sensação de prazer, né, que é essa experiência visual, e aí eu destaco a questão da experiência como ativadora, ou seja, aumentadora do grau de atividade nessas regiões cerebrais, né? E o mais interessante é que, quando comparado esse tipo de exposição, viram que a resposta era muito similar àquela de quando as pessoas observavam um ente querido. Isso mesmo, um ente querido. Então, havia uma questão de recompensa, uma questão de associação entre a visualização de obras popularmente ditas como bonitas e associadas para eles como bonitas, e uma mudança do comportamento cerebral, né? É lógico que Lucas Konopacta, né, em 2004, destaca que há muitas décadas, ou seja, há muito tempo, procura-se por áreas específicas. Semizek foi um que mostrou esse destaque com áreas de recompensa, principalmente relacionadas à visualização, né? E é complicado trabalhar com a questão do fazer artístico. Então, um dilema que se tem entre esses trabalhos, né, que foi apontado posteriormente, é a questão da falta de análise da existência ou não de uma distinção entre o processo utilizado para fazer ciência e o processo realizado para fazer uma obra artística. E aqui eu ilustrei para vocês, né, em vermelho, destacado nos círculos, o processo científico, desde o pesquisar, formular, experimentar, observar, analisar, confirmar, relatar e colocar ou definir esse problema, até a questão do fazer artístico também, destacado em azul, arroxeado, com o conectar, descobrir, inventar e aplicar, né, que é destacado hoje em dia no processo de ciência-arte, ou seja, no processo de fazer arte, de fruição artística. Então, o fazer científico não se distingue basicamente do fazer artístico, né? E, portanto, a vivência artística de visitar um museu, um espaço cultural, assistir uma peça de teatro,
ou se uma apresentação de dança promove a ativação de vários processos cerebrais importantes, que podem ser comparados, no caso, quando um cientista também faz uma busca por um conhecimento, por uma informação, e descobre algo. Tá? Antônio Frederico, né, em 2019, fala sobre diferentes impactos neurofuncionais que as artes podem desencadear. Tá? Ele relata, primeiro, uma ativação de áreas relacionadas a julgamento de avaliação, né? E o processo de atenção e recuperação de memória. Ou seja, a pessoa está atenta, ela está observando, ela está avaliando, ela está processando essa informação e buscando comparativos com outros dados que ele já tenha. Né? Esse é o primeiro ponto visualizado quando você faz a questão do fruir artístico. Né? O segundo, ativação de área de recompensa, que já tinha sido visto por Zec, né, na década de 2000. E a geração de um prazer, né, e de emoção, principalmente na valorização e antecipação da recompensa. Né? Em terceiro ponto, eu tenho que destacar aqui, né, a modulação da atenção da atividade cerebral, principalmente sobre a percepção de relações, localização ou objeto. Então, algo bem sensorial, algo bem perceptual. Tá? E com isso, né, as diferentes publicações internacionais têm destacado a relevância de quando você expõe a arte ou do fazer artístico para o processo de reabilitação ou de arte-terapia. Tá? A experiência artística realmente produz atividade cerebral que impacta ambos os hemisférios cerebrais. Eu queria destacar aqui um trabalho muito interessante da Juliette King e de sua equipe, foi realizado em 2016, fazendo registro eletrofisiológico, né, e colocaram indivíduos para fazer atividades como pintar com giz pastel, né, com giz de cera, utilizando círculos como moeda, usando lápis, e eles viram que a comparação entre gestos e movimentos realizados com intenção criativa, ou seja, movimentos realizados simplesmente com lápis, realizado com uma moeda, ou realizado com giz pastel, fazendo com objetivo artístico, né? Ou seja, com finalidade estética, é diferencial para o nosso cérebro. Ou seja, não é o movimento per se, não é só movimentar, não é só ativar com uma intenção de deslocar um lápis. Se eu tenho um objetivo estético ali, eu tenho um diferencial na ativação cerebral. Né? E essa experiência artística está relacionada com o bem-estar, está relacionada com prazer, satisfação. Né? E isso tem sido muito destacado. Outro trabalho relevante é o de Caimal e colegas, né, de 2016, que viram fluxo sanguíneo na região de córtex, destacando o córtex frontal, a região mais anterior nossa, né, e mais recente, mostrando que quando a pessoa colore, rabisca, desenha intencionalmente, ou seja, querendo produzir algo, ou seja, com intenção artística, as áreas de recompensa são ativadas, então você tem bem-estar, você tem produção de serotonina, como a gente diz geralmente, um motor para essas áreas, né? Então, destaque-se aqui que ao criar, mas também ao contemplar o objeto artístico, as pessoas podem estar fazendo um processo de aumento de resiliência psicológica, ou seja, de resistência, e reforçando o padrão de conectividade cerebral. Tá? Esse aumento no número ou deficiência de conexões sinápticas é a base da neuroplasticidade. Então, aqui a gente está retomando para a parte mais importante, que é a capacidade de modificar o nosso padrão de conectividade. Tá? Eu destaco aqui, quando a pessoa vê um objeto artístico, né,
a comunicação entre as mais variadas áreas, então retomando aquele esquema original que eu falei, daquela mandala de conectividade, exemplificada aqui por esse lindo esquema, desenho, né, ao lado, né, você modifica a sua rede neural, você modifica o processamento das informações, e assim você modifica o modo de ver o mundo. Né? Ainda na década, né, de 2010, 2020, nós vamos ter Annie Bovec e Christian Meinhofer, né, mostrando que a produção artística impacta regiões afetivas, mas também mexem, e aqui eu quero destacar, eu trouxe essa imagem aqui do lado, de algumas áreas importantes, porque elas estão relacionadas a um circuito chamado circuito de módulo default, ou rede de módulo default. Muito importante, e que envolve áreas frontais, temporais, occipitais, parietais e límbicas, que vão estar relacionadas com a criatividade, ou seja, com a capacidade de criar, inventar, né? O que pode ser muito proveitoso em terapias, que foi observado através de autorrelatos de resiliência psicológica reforçada pelo processo de criação artística. Né? Isso vai ser relevante também para o atraso do declínio de funções cerebrais, né, relacionados à idade, por exemplo, ou, no caso de lesões ou doenças degenerativas, fazendo, então, a prevenção e colaborando para a manutenção da saúde mental. Né? Destaco aqui a importância de todos nós termos hobbies, né? Escultura, pintura, desenho, fotografia, qualquer atividade que seja relaxante, gratificante para quem está criando. Não precisa ser só o fazer, o observar, o contemplar, o analisar. A arte também tem esse papel, como visto por vários cientistas. Né? Então, atividades novas, isso não é de agora que se mostram, são importantes para a plasticidade, né? Estimulando conectividades. Concluindo, eu destaco que a primeira relação entre a arte e o cérebro é despertar cada vez mais o interesse de artistas, de cientistas, né? E nós temos que pensar na convergência dessas duas para a melhoria da qualidade de vida. Né? E, além disso, eu posso concluir também que a criação artística e a contemplação artísticas são benéficas para a saúde mental. Né? Então, que tal nós fazermos cotidianamente arte? Né? Não se restringam a pensar que é impossível ou que é difícil, né? E sim que nós temos que ter atividade. E nada mais proveitoso e estimulante para o nosso sistema do que ouvir música, cantar, dançar, ver um espetáculo de dança, de teatro. Então, incorpore a prática do fazer e do apreciar a arte, seja como hobby ou não. Né? Que tal você pegar, como é sugerido, e fazer vídeos, fotografias, hoje em dia tão comum, né, com os celulares, né? Aproveite isso, né? Crie o seu senso de beleza, né? O que é belo para você, como já visto por outros pesquisadores, desde Zec e vários outros nessa última década. Né? Eu queria destacar aqui, no próprio projeto que nós desenvolvemos na UFRJ e na Organização Ciência e Cognição, né, através do Núcleo de Divulgação Científica em Ensino de Neurociências e o professor Glaucio, que falará depois, no Laboratório de Vídeos Educativos, né, o papel do Museu de Neurociências, do Museu de Itinerante, né, de Neurociências também, e do Clube de Artes e Ciências. Né? Quem quiser pode ter acesso através do portal Ciência e Cognição, essas várias atividades, muitas das quais envolvem a fruição e observação artística, e gostaria de dar um destaque aqui a um trabalho desenvolvido dentro do grupo, né, por uma pesquisadora e professora da Universidade Federal de Grande Dourados, que é o trabalho de reabilitação neurológica e neuroplasticidade da
da professora Elizabeth Cachelon Conquevich, né, onde ela mantém no portal Ciência e Cognição também o blog Neurociência em Debate, né, e o Instituto de Neuropsiquiatria e Medicina Integrativa, lá em Grande Dourados, que faz um trabalho extenso de arte-terapia e de reabilitação através de artes, né, das artes. E, retomando ao início da minha apresentação, não só em reabilitação ou em preventiva, mas também em casos de doenças do neurodesenvolvimento, como autismo e outras. Tá? Então, eu encerro aqui a minha fala e agradeço a todos pela participação. Muito obrigado, professor Alfred, pela sua contribuição. Vamos agora iniciar a apresentação do professor Glaucio Aruda. Boa noite. Eu vou dar continuidade, né, um desdobramento aí ao pensamento que o Alfred começou trazendo. Ele começou falando dos trabalhos do Semizek, iniciando o campo que passou a ser intitulado como neuroestética, e esse vai ser o meu ponto de partida nessa complementação. Até porque, quando muitas vezes essas duas rubricas elas são aproximadas, né, a questão do campo das neurociências e o campo da estética, acaba havendo um susto e, às vezes, até uma suspeita de cada um dos campos em torno desse tipo de aproximação, o que vai refletir uma característica própria de qualquer diálogo, qualquer discurso interdisciplinar. Então, é necessário articular dois campos, é necessário que esses dois campos percebam as suas peculiaridades. Tá? E vou trazer aqui para a gente iniciar essa reflexão, para depois desenvolvermos melhor durante a conversa posterior, uma fala do Henri Poincaré. Ele vai dizer: o cientista não estuda a natureza porque ela é útil, ele a estuda porque nela ele se dedica e porque ela é bela. E aí, por que eu trago esse elemento? Pela própria noção de belo que entra em questão quando nós estamos trabalhando, quando a gente usa aqui a palavra estética. Então, é necessário descristalizar duas palavras aqui, né, em relação ao que se tem cotidianamente, né, no que a gente chama do senso comum para essas palavras. O primeiro é o belo como sendo o resultado de alguma coisa agradável. Quando nós estamos nos referindo ao belo dentro desse conjunto de conhecimentos que falam da estética, nós estamos falando a partir de um conjunto que surte em nós uma fruição, uma entrega emocional. Então, é um tipo de conhecimento, é um tipo de experiência que vai trabalhar com aspectos que fogem à nossa racionalidade. E, normalmente, esses dois campos são pensados, principalmente no período da modernidade, como espaços divergentes, como o cientista ocupando o espaço da razão, o artista como ocupando o espaço da emoção, da subjetividade, como se esses dois caminhos nunca houvessem se encontrado, quando, na verdade, nós temos, historicamente, uma construção que se dá num outro sentido. Ou seja, até determinado momento, principalmente passando pela história antiga, nós temos um encontro onde a arte expressava a própria condição humana. Então, você pensar, então, o processo de cognizar o mundo, de produzir sentido, se dava juntamente com o processo artístico. Então, uma determinada pintura, uma determinada escultura, muito mais do que um objeto para ser apreciado, era um objeto que retratava vida e retratava formas de pensar. Nós, quando chegamos na Renascença, nós temos um momento em que esse encontro explode, no sentido de que artistas como Leonardo da Vinci e outros vão trazer esse diálogo entre as ciências e a produção artística para uma relação extremamente íntima. Então, quando o
esse texto vai falar que o cientista se preocupa com a natureza porque não somente porque ela lhe interessa objetivamente, mas pela sua beleza, ele está dizendo disso a partir de uma interrogação que surge nele, uma contemplação que ele tem diante da própria vida e dos seus mistérios. E aí a gente avança um pouco para, né, eu não vou me ater para marcos que vão mostrando que a preocupação, embora depois a academia tenha tomado rumos distintos, constituindo espaços do saber científico e do saber artístico, esse reencontro começa a ser pensado e planejado durante outros momentos da nossa vida, né? Nossa vida como humanidade, nossa história de vida. E nós temos aí, por exemplo, alguns marcos desses momentos. Lá em 1877, com a publicação do Physiological Aesthetics, lembrar aí também nesse processo de descristalização que estética aqui é pensado como o campo de conhecimento que estuda esse fenômeno do belo, de como a experiência sensível, né, a experiência subjetiva da apreciação artística, da produção artística, da vivência artística nos afeta. Né? A palavra estética no cotidiano ela acaba sendo muito ligada à questão de aparência, e aqui nós estamos num campo completamente distinto desse. Logo depois, trabalhos em 1894, 1897, já começam a problematizar, principalmente na Alemanha, esse afastamento entre os campos. Tá? Um afastamento que efetivamente não se revela útil. E o trabalho do Zech, que o Alfred citou, vem resgatar esse necessário encontro entre os campos. Então, a partir desse momento, basicamente, se cunha, né, a expressão neuroestética como uma certa maneira de fazer a estética, pensar a estética como campo, né, do estudo das artes, usando a neurociência como um método de investigação, onde outras abordagens estéticas aí usavam análises filosóficas e às vezes psicológicas, ou modelos estritamente teóricos. E aí, como tal, a neuroestética vai propor o estudo de um comportamento estético. E como esse comportamento é sustentado pelo processo cerebral. Esse conceito ele vai sendo amadurecido ao longo das últimas décadas, culminando no entendimento da neuroestética como o estudo dos processos neurais subjacentes ao comportamento estético. Ou seja, parte-se do pressuposto de que existem formas de interação com objetos que podem ser chamados de estéticos, sendo o escopo da neuroestética, né, sua finalidade, identificar essas funções estéticas e investigar as suas bases neurobiológicas. Por exemplo, quando um professor faz o uso de um conjunto de imagens para tentar promover a sensibilização dos seus alunos para um determinado tema, como é que se daria esse processo de produção de sentido? Como se daria o impacto da experiência estética sobre a recepção? Seria um outro viés pertinente a esse campo? Quais dimensões de uma determinada atividade estética são culturais e quais são neurobiológicas? E aí é nesse campo que a neuroestética vem propor a sua análise, o seu método. Então, é perceber que quando nós estamos falando em neuroestética, nós estamos falando, acima de tudo, na proposição de um método, tá? Que vai opor a ideia de estética, a ideia de senso comum, de um espaço do artista. E ele vai falar, não, é um espaço da experiência humana, de uma experiência humana diferenciada e significativa. E aí, então, quando nós falamos em neuroestética, nós estamos abordando um deslocamento do o que para o como. Então, não é mais apenas o que eu vejo, mas como eu vejo. Como eu interpreto aquilo que eu estou vendo. Então, isso é fundamental dentro desse processo. Um dos estudos pioneiros em estabelecer
diferença, esses dois campos, vai ser esse texto que é colocado aí, o Introduction, Ars Neurostatic, tá? Que é um trabalho que começa a pontuar os pilares dessa discussão. Tá? E aí, como eu falei, a gente tem que pensar aí a questão da arte da condição humana. E quando a gente fala em reabilitação, em prevenção, e o espaço da arte para o bem-estar do indivíduo, nós estamos pensando na sua própria condição de ser humano. Como é que essas experiências todas, elas acabam sendo impactadas sobre nós e como elas nos afetam. Podem nos afetar nos impressionando, nos levando ao choro, que seria um nível mais cotidiano, né? Mais experiencial do leigo, do senso comum, mas elas também nos mostram que nós, enquanto seres humanos, somos biologicamente afetados por essa experiência. Um dos trabalhos do Zach, o Neurobiology of Beauty, falando sobre a neurobiologia da experiência do belo, ele expõe uma série de pessoas, um grupo amostral grande, a visualização de diversas imagens. E ele vai percebendo, por exemplo, que diante de uma paisagem, embora o indivíduo racionalmente estivesse sabendo que se tratava de uma pintura, do ponto de vista neural, aquela natureza morta era percebido ativando as mesmas áreas, o mesmo comportamento da experiência imersiva desse sujeito dentro de um ambiente tridimensional. Então, ver uma natureza morta e ver uma determinada paisagem para o nosso cérebro, foi um dos achados do Zec, era a mesma experiência. Isso nos remete, inclusive, a pensar a experiência do sonho. Quando aquilo que é sonhado, né, aquilo que é produzido, ele se aproxima, ele pode ser muito verdadeiro em termos de experiência para aquele indivíduo que sonha. E aí nós temos, quando a gente começa a entrar nessa dimensão que eu vou abordando com vocês, de o quanto a experiência da representação e produção de sentido nos constitui como ser humano. Então, como a arte, a condição humana estão inextrinsecamente relacionados, eles não podem ser separados. Então, eu gosto muito de artista? Não, todos nós somos artistas em algum nível. Tá? É um pouco nesse sentido que é necessário repensar aí a nossa forma de encarar o processo artístico e a condição de vida. E é avançar além da dimensão objetiva da vida. Então, aquela experiência que nós temos, às vezes, de olhar alguma tela abstrata e algumas pessoas reagem com a famosa frase, né? Isso até meu filho faz. E aí a gente pode pensar a partir disso que, em termos biológicos, não é apenas um conjunto de cores, um conjunto de traços, um determinado comportamento, a voz de alguém que canta e é ouvida, mas há todo um maquinário neurobiológico que interage com esses estímulos e que vão ser afetados, como o Alfred falou na fala dele, todos esses processos eles vão nos reconstituindo em termos neurais. Cada experiência ela vai sendo trabalhada, ela vai modificando a nossa forma de estruturar nossa visão de mundo. Muitos já tiveram a experiência de passar, por exemplo, por uma exposição muito longa e se sentir até cansado ao final dela, porque não é simplesmente um andar calmo por um espaço, mas o nosso cérebro está trabalhando ali, sendo estimulado, sendo provocado, tendo de se adaptar a estímulos e a realidades que ele, aquele sujeito, não tinha experimentado. Então, nós estamos trabalhando aí no nível da função estética. É essa função estética que leva a dimensão do artístico para além da dimensão objetiva. E por função estética, eu estou me referindo aqui aos processos biopsicoculturais que são evocados
tanto no criador quanto no receptor, ao longo do curso da interação destes indivíduos com os objetos artísticos. Esses processos eles envolvem aspectos como aspectos perceptuais, sensoriais, cognitivos, emocionais, interpretativos, sociais. Então, por todos esses aspectos ricos, é que nós não podemos perder de vista que a separação desses dois campos, ela, na verdade, é prática do ponto de vista acadêmico, universalista, né, de encaixotar em segmentos e tentar analisar cada segmento, mas ele perde muito dessa interação e como um contribui para o outro. É justamente aí que a área da neuroestética tenta intervir e reintegralizar essas duas dimensões. A medicina integrativa, por exemplo, lança mão de uma série de elementos oriundo desse nível do sentir, né? Dessa parte da arte. Então, não é apenas a arte-terapia. Então, você pega dentro da própria medicina um campo dentro da medicina, como, por exemplo, a visão integrativa, que fica atento a todos esses encontros e a necessidade de estudos. E é um campo historicamente muito novo. É um campo que ainda oferece muito a ser feito, a ser pesquisado, porque ele busca entender as pontes estabelecidas entre as teorias estéticas, as ciências biológicas, as dimensões socioculturais de produção e recepção estéticas, sem que nós tenhamos ainda uma clara definição de onde nós vamos chegar. Tá? É um campo que está efetivamente nascendo e que merece e precisa ser explorado. Eu trago nessa imagem aqui um exemplo que é uma tela de Salvador Dalí, onde, só para destacar para vocês como até mesmo para o olhar estabelecido nas artes, a riqueza dessa complexidade perdida durante o período da modernidade, nesse afastamento entre o objetivo e o subjetivo, o indivíduo mesmo ele passa, até mesmo do ponto de vista como analista, a se desvincular de algo que é importante para que ele perceba, para que ele perceba o mundo ao seu redor, a produção de sentido. Dali, por exemplo, e todo o movimento surrealista, valia-se de uma série de condições psicológicas, muito apoio na psicanálise, para tentar pensar e trazer para dentro da sua expressão artística os processos mentais. Objetos esses que, composições da mesma ordem, eram vistas em determinados momentos históricos como expressão de loucura, e não como uma expressão dotada de um conteúdo significativo, de um processo de produção de sentido. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, e houve um movimento, vamos situar, houve um movimento mundial dramatúrgico, chamado Teatro do Absurdo, dramaturgos importantes como Ionesco, Samuel Beckett, que trabalhavam a ideia do pensamento não linear como algo importante, e no Brasil nós temos um precursor do teatro do absurdo que foi simplesmente ignorado durante muito da sua proposta, porque toda a expressão dele artística era tida como uma expressão de loucura, e ele passou, o nome dele é Corpo Santo, desse dramaturgo, ele passou grande parte da vida internado, e todo o conjunto da obra dele, na verdade, ao invés de mostrar uma inexatidão e um descontrole mental, possuía toda uma ordem e um conjunto crítico muito grandes e uma forma de organizar o pensamento muito próprio. São processos como esse que, pelo olhar da neuroestética, eles passam a ocupar um espaço de se pensar o que é a loucura, como é que eu entendo as formas de comunicação e as formas de diálogo possíveis dentro de um espaço, por exemplo, paciente-médico,
onde talvez o diálogo racional não seja capaz de dar conta, o diálogo com a subjetividade, com um campo muito mais sutil, né? E é um conjunto rico de expressões de linguagem, como as artes, pode ser o passo para um diálogo, muitas vezes dificultado pela nossa mente cotidiana muito racional. Tá? A aproximação, então, entre a arte e as neurociências envolve uma série de questões delicadas, que exigem, obviamente, cautela e aprofundamento do pesquisador nessa área, tanto na área da estética, na área das artes, quanto na área neurobiológica, sob pena de resultar aí em estudos superficiais, ou pior, equivocados, ao abordar tópicos de uma área pelo olhar do outro. Tá? Isso nos leva cada vez mais a pensar que o ideal para pesquisas nessa área é um trabalho realizado por uma equipe interdisciplinar que possa contar com sujeitos aí que tenham domínio teórico de todos os dois campos, né? O campo da estética, das artes, e o campo das neurociências, uma abordagem razoável que leve e balanceie de uma forma ponderada essas duas áreas. É um tipo de estudo que precisa contemplar aí pesquisadores que somem conhecimentos teóricos, críticos e preferencialmente consigam transitar bem entre o que a gente chama de cânone e não canônico, ou seja, que consiga fluir desde as obras mais importantes, legitimadas, até aquelas que são menos legitimadas. Existem processos artísticos, por exemplo, como nessa imagem aqui do Akiyoshi Kitaoka, que são campos, que é a op art, por exemplo, são campos artísticos que basicamente se estruturam, e estou me aproximando aqui do final da minha fala, dessa imbricação entre os dois campos. É uma obra que ela busca provocar um efeito de vertigem, um efeito de estranhamento, baseado em preceitos naturais e fisiológicos. Então, são obras que, sem esse conhecimento misto, não se constituem. E não é uma exclusividade. Nós teremos aí, ao longo da história, diferentes, Da Vinci, Rembrandt, tem uma série de estudos sobre anatomia também, que avançaram muitos estudos posteriores científicos, mas a partir de um olhar das artes. A experiência, então, quando nós falamos aí da convergência entre artes e neurociências, a gente acaba percebendo que vem crescendo cada vez mais o interesse, né, de aproximação nesse trânsito entre os dois, e que levantam questões que muitas vezes são temidas. Nós somos criaturas em constante adaptabilidade e modificabilidade. Então, da mesma forma que existem impactos negativos, existem também transformações que vão nos acrescentar alguns domínios, mas que ainda não podem ser mensurados pela própria falta de distância do fenômeno em si para mensurar hoje, mas que normalmente todas as situações similares, né, de crises comportamentais de época, ou de mesmo eventos como guerra e outros, provocam alterações epigenéticas que vão afetar tanto positivamente quanto negativamente. Então, só ter cuidado para não polarizar só o que pode, né, imaginar só como as perdas, que também existem. Os ganhos também. É verdade. A gente tem uma última pergunta aqui, que é da Beatriz, que ela pergunta: que danos pode ocorrer por usar técnicas que a pessoa não domina? Então, Beatriz, todos que você possa imaginar. E mais alguns. E mais alguns. Porque o professor Alfred mostrou muito bem os processos de neuroplasticidade, né? Eles não ocorrem somente para coisas positivas. Neuroplasticidade não é só para você melhorar a sua memória, para você aprender um conhecimento novo, para você, né, fazer um novo caminho emocional. Neuroplasticidade também vai no sentido contrário. Então, vou te dar um exemplo muito concreto. Cada vez mais se pesquisa hoje em dia o uso de medicamentos
alucinógenos, né, principalmente derivados de cogumelos e outros psicodélicos, como forma de terapia para tratamento da depressão. Entretanto, diferente dos antidepressivos, o psicodélico ele não melhora a depressão por si só, não basta lá tomar uma dose de psicodélico por dia. O que acontece é que o indivíduo, ao fazer uso do psicodélico, ele entra num estado mental de maior neuroplasticidade, ele induz neuroplasticidade através de aumento de BDNF, de formação de espículas dendríticas, etc. Ele entra num estado de maior neuroplasticidade em que passa a ser facilitado tanto o fortalecimento quanto a diminuição de força de sinapses e, eventualmente, eliminação de sinapses. E aí, durante esse estado, o indivíduo fica sujeito a refazer certos caminhos. Então, qual é o desenho que está sendo feito? De sessões mediadas por um psicólogo, né, por um profissional terapeuta. Então, o indivíduo faz o uso da substância, entra nesse estado de maior flexibilidade, e aí ele faz uma sessão com o psicólogo, e a sessão passa a ter um potencial terapêutico muito maior do que uma sessão sem uso do medicamento. Agora, imagine que você fez essa sessão com um psicólogo que não domina adequadamente as técnicas, que não entende o funcionamento do psicotrópico, do psicodélico, que não conhece você, não conhece seus traumas, e ele te fala um monte de abobrinha. Ele vai piorar o seu quadro, porque você vai fortalecer conexões ruins, vai fortalecer traumas, enfim, as próprias pesquisas científicas com psicodélicos já apontam esse risco e essa limitação. Você precisa de um profissional muito bem treinado, e isso é um grande limitante para o sucesso ou não da terapia. Aliás, foi e o mesmo vale para a educação. Um dos grandes problemas do movimento da contracultura, quando tirou toda a experimentação com psicodélicos, que estava sendo feita em ambientes controlados, justamente considerando esses aspectos, e jogou como uma forma de, olha, o uso vai ser benéfico. E aí o resultado não foi benéfico. João, tem uma outra colocação aqui da Carolina Guimarães que eu acho que é relevante. O estímulo à arte que estimula o cérebro, trazendo a sensação de bem-estar, também acontece se for virtual? E ao museu seria tão benéfico quanto a visita virtual? Eu achei bem interessante essa pergunta por uma questão. Eu gostaria de lembrar que quando se faz pesquisa, você tem que restringir variáveis, ou seja, tentar colocar dentro de uma caixinha, né, aquela pesquisa tirando muitas variáveis. E não existe tomografia portátil, né, o tomógrafo portátil, não existe. Até o eletroencefalográfico tem, mas a maior parte das vezes é expondo a imagens, né? É lógico que a experiência, sim, o desenhar, etc. Mas quando se fala em exposição a uma coisa bela, muitos desses trabalhos foram feitos com a pessoa sentada, com eletrodos na cabeça, numa touca, e observando, sendo exposto numa tela, ou numa tela gigante, ou numa tela de computador de frente a ele, ou num tablet, ou num celular. Então, todas essas pesquisas, elas... Quando você divulga uma pesquisa, quando você populariza ela, e isso é um problema geral do divulgador científico, é não poder falar demais, não poder falar os detalhes todos, né? Então, isso pode levar a interpretações muito gerais ou muito maiores do que aquelas possíveis de ser tiradas do próprio artigo, tá? Então, essa colaboração é muito boa porque nos faz voltar à Terra, né? Apesar de nós estarmos falando de ciência, falando de artigos, etc., onde a maior parte dessas exposições não são ao ar livre, não é jogando, não é vendo, não é atuando, né? Uma grande parte deles, falta bastante dados assim, sabe, in loco. E daí, um complicador é que muitos dos que fazem trabalho in loco ou que vão para neuromarketing ou vão para outras áreas e o resultado o objetivo do experimento é outro e não obter o dado para analisar, por exemplo, a estética ou a experiência estética. Como eu frisei, é um campo que ainda está nascendo. Então, os estudos são iniciais. É necessário que ele amplie e que aumentem também as abordagens sobre eles. O que eu poderia adiantar um pouco em relação à sua pergunta é que
Ambas as experiências são experiências estéticas e ambas são válidas. Só que, enquanto uma você tem o trabalho sensorial diferenciado, porque você está caminhando, você está olhando o quadro por diferentes perspectivas. No outro, o fato de você estar clicando e selecionando a tela e podendo arrastar para um lado para o outro, dar zoom e ver coisas que ao olho nu a pessoa não poderia ver num quadro, num museu, pela aproximação, vão provocar experiências diferentes. Vão ativar áreas diferentes. Então, vão ser duas experiências distintas. Então, ambas são enriquecedoras. Eu acho que e hoje não daria para, pelos estudos iniciais do campo, a definir, e eu acho que talvez nem seja o caminho, definir qual é mais, mas sim qual a diferença entre que efeitos a diferença entre as experiências provoca. Sim. Eu concordo com o professor Glaucio que ambas são experiências e são válidas, mas eu diria para você, Caroline, que a experiência virtual que nós temos hoje, em 2022, ainda é muito pobre. Tá? A pandemia forçou a evoluir muito num ritmo que a gente não viu antes, e tem muita coisa boa sendo construída, mas ela ainda é uma experiência muito pobre, 2D, chapada, baseada em imagem. Tá? Então, pode ser que essa experiência virtual, quando a gente tem aí, falando do metaverso, por exemplo, essa comunicação estaria acontecendo num ambiente virtual, no metaverso, em que o professor Glaucio estaria do meu lado e o professor Alfred também. Eu seria capaz de olhar para o lado e ver um e ver outro, olhar para frente e ver vocês como plateia. Né? Isso muda o jogo, isso é game changing. Tá? E eu sou suspeito, porque eu acho que eu posso tirar quantas fotos eu quiser de, por exemplo, um oratório esculpido pelo Aleijadinho. Não é a mesma coisa que você está de frente para ele. Eu posso tirar quantas fotos eu quiser, eu posso te descrever em quantas palavras eu quiser, e eu não vou conseguir transmitir para você a sensação que é estar de frente para uma obra esculpida à mão por um cara tão incrível quanto Aleijadinho. Então, assim, a nossa experiência virtual ainda tem muito a melhorar. Pode ser que quando ela melhore, a gente... São experiências muito distintas. Sim. Um dos trabalhos que avançou um pouco nesse sentido foi uma exposição da Bjork, chegou a passar pelo Brasil, onde era toda em realidade virtual. Então, você passava exatamente essa experiência que o João está citando, de você colocar o óculos e olhar para um lado, olhar para o outro, que é uma experiência que você consegue reproduzir em casa, mas dependeria de uma tecnologia muito mais acessível e muito desenvolvimento ainda para chegar lá. Mas eu acho que cada vez mais a tendência é definir mais cada campo desses e cada experiência dessa. Sim, perfeito. Bom, acho que atingimos o nosso horário já, né? Apesar do papo estar delicioso, eu tinha inúmeras outras coisas que eu queria perguntar para os senhores, mas acho que isso aqui guardar uma outra oportunidade. Então, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, quero agradecer à Pró-Reitoria de Extensão pela iniciativa de organizar esse evento, de criar esse espaço, e, obviamente, agradecer ao professor Glaucio e ao professor Alfred que puderam partilhar um pouquinho do conhecimento conosco, e abrir caso algum dos senhores queira fazer alguma consideração final. Não, só foi ótimo a gente ter lançado essa ideia desse tema, né? E eu acho que é um tema muito, muito instigante, que precisa ser muito trabalhado ainda. Ainda mais aqui no Brasil, que nós não temos pessoal trabalhando em pesquisas em neuroestética, como já se observa lá fora. Né? É importante que a gente invista nisso. E como você colocou, João, tem profissional para isso? Como é que se faz isso? Quem produz terapia, arte-terapia, musicoterapia? Então, a gente precisa que esses profissionais busquem produzir, ou seja, mostrar a relevância do trabalho deles através de produção científica, né? Sem mostrar aos pares e aos outros críticos o que se produz, a gente não consegue crescer. Então, é muito importante que a gente inicie linhas, tenha linhas de pesquisa e busque aprofundar o conhecimento em cima desses pontos, extremamente relevantes para a nossa saúde mental.
Eu gostaria de agradecer também a presença de todos que nos acompanharam aí e concordar aí com o Alfred. Na verdade, a ideia desse painel surgiu justamente desse artigo, né, que nós escrevemos juntos e de discussões em torno disso, da necessidade de se ter um olhar cada vez maior para esse campo e para as possibilidades de convergência desses campos, que é algo que, inclusive, a gente está cada vez mais avançando no sentido de consolidar até como linhas de pesquisa comum aí. E, João, não posso deixar de agradecer a você por essa participação aí, né? Iluminando aqui a gente, fazendo todo o trabalho aí. Muito, muito obrigado por ter aceito ser o mediador e contribuir com a gente nessa discussão. Eu que agradeço pelo convite. Bom, eu gostaria também de deixar um recado final a todos, coisa de 1 minutinho e meio. Eu queria só destacar dentro dessa discussão toda, a gente não teve tempo de abordar, o professor Alfred até comentou, mas que o Brasil é um expoente nessa discussão de arte-terapia, apesar de não ter uma produção científica tão importante, os dados vêm muito da França, Estados Unidos, os dados que a gente tem hoje em dia, mas o Brasil é um expoente, porque foi um movimento que começou muito aqui, né? A Anísia da Silveira é uma pesquisadora respeitada internacionalmente, conhecida internacionalmente, que mudou a cara da psiquiatria. Tá? Então, eu só queria destacar para vocês como 2 referenciais, principalmente para quem está no Rio de Janeiro, né, a existência do Museu de Imagens do Inconsciente, tá, que fica no Engenho de Dentro, justamente onde era um dos antigos manicômios do Rio de Janeiro, onde a Anísia trabalhava, hoje foi transformado no Museu de Imagens do Inconsciente, que tem justamente obras de arte produzidas por pacientes da Anísia e outros pacientes do hospital. E, por fim, o Museu Bispo do Rosário, tá? Que fica na antiga colônia Juliano Moreira, foi um dos maiores manicômios da América Latina, tá? Chegou a ter uma população de quase 30 mil pessoas, e eu usaria o termo encarceradas lá, porque as condições eram muito precárias. Hoje em dia esse espaço foi ressignificado na forma de um museu, recebe escolas, tá? Então os professores que estejam nos assistindo, eles agendam visita com escola, visita guiada, contam a história inteira. O Bispo do Rosário, né, o Arthur Bispo do Rosário, foi um paciente da colônia Juliano Moreira, ele sofria de esquizofrenia, mas ele teve uma produção artística muito rica, né, porque ele sofria de um delírio paranoide, delirante, muito ligado ao místico, ao divino, ao contato com Deus. Então ele tem uma produção de mantos, de peças, né, porque ele tinha a ideia de que ele tinha que mostrar o mundo a Deus. Então ele coletava tudo aquilo que lhe importava e transformava em peças artísticas para apresentar a Deus, quando ele enfim o encontrasse. E nós temos peças do Bispo do Rosário hoje expostas na França, internacionalmente. Então não percam a oportunidade de visitar esses 2 museus. É só isso que eu queria deixar para todo mundo. Muito obrigado a todos pelo convite e obrigado a todos que nos assistiram.